Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? É muito bom estar com os irmãos novamente e poder ter a oportunidade de ministrar uma palavra sobre a vida dos irmãos. Quero aqui incentivar os irmãos a compartilharem as palavras aqui no nosso canal no YouTube, também compartilhar todas as nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, agora no Twitter, também no Spotify, onde você pode encontrar a nossa meditação diária no livro de Salmos e também agora o nosso Café com Bíblia, sempre com um versículo para o seu dia, com um devocional bem curto para o seu dia. Então incentivo os irmãos a estarem buscando a nossa igreja nas redes sociais, o Centro Evangelístico Jardim Ulisses. Você jogou esse nome lá, você vai nos encontrar em qualquer uma das redes sociais. Eu quero, nesta sexta-feira, este 1º de maio de 2020, ainda em quarentena, ainda participantes deste processo, para nós como igreja, triste, porque estamos longe da comunhão dos santos, estamos longe do convívio de intimidade na igreja, estamos longe do culto público, mas estamos aproveitando a oportunidade também para criar mais intimidade com Deus, mais comunhão com o Senhor, para estar mais perto também da família e, portanto, utilizar este momento para ser um canal também de desenvolvimento da nossa fé, da nossa esperança e do amor pelo reino de Deus e também pelos irmãos. Nós estamos nesse tempo ministrando através deste nosso canal no YouTube. Eu tenho neste dia uma palavra para compartilhar com vocês, uma breve reflexão que está registrado lá em Lucas capítulo 10, versículo 25 ao versículo 37. Vamos hoje tocar num ponto importante para a igreja, principalmente nesse tempo de epidemia, nesse tempo de reclusão, nesse tempo que estamos passando praticamente trancados dentro das nossas casas, ou pelo menos a maioria das pessoas se encontram assim, e não podemos nos esquecer dos nossos irmãos, não podemos estar indiferentes ao que está acontecendo, e portanto eu quero fazer a leitura da palavra e ministrar sobre a tua vida uma palavra. Diz assim então lá em Lucas capítulo 10, versículo 35: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia para por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pesou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Pergunta Jesus ao intérprete da lei. Então responde o intérprete da lei, dizendo: O que usou de misericórdia para com ele? Então Jesus lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Oremos. Pai, obrigado
mais uma vez pela oportunidade que temos de compartilhar a Tua palavra. Que o Teu Espírito leve a Tua mensagem ao coração de cada irmão que estará vendo e ouvindo esta mensagem. É o que eu te peço e a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Este é, meus irmãos, um texto muito conhecido de todos. Aqui é uma parábola, né, do bom samaritano, e que nós podemos extrair deste texto algumas cláusulas ou algumas questões importantes da nossa fé. Primeiro, é um texto que fala sobre vida eterna, pois a pergunta do intérprete da lei é justamente o que ele faria para herdar a vida eterna. No segundo momento, uma outra questão é que este texto revela também alguém que é conhecedor das Escrituras, pois o próprio Senhor Jesus, quando lhe devolve a sua pergunta com uma outra pergunta, algo muito comum a Cristo, era costume de Jesus fazer isso, ele então pergunta: como você interpreta a lei? E então, este intérprete da lei, ele fala exatamente da lei do Senhor, falando do amor a Deus e também do amor ao próximo, o primeiro e o segundo mandamento. E por último fala, evidentemente, é um texto que fala do amor fraternal, do amor que aquele samaritano teve com aquele homem que foi atacado por salteadores no caminho para Jericó. Mas há algo nesse texto, meus irmãos, que também salta aos nossos olhos. Não só essas três questões, essas três cláusulas, não só esses três momentos no texto, mas há um outro momento, há um quarto momento que também salta aos nossos olhos, que é exatamente a indiferença. A indiferença tanto do sacerdote como a indiferença do levita para aquilo que aconteceu com a vida daquele viajante. Jesus, nesse texto, por duas vezes ele é arguído por esse intérprete da lei. Na primeira vez, esse intérprete pergunta: o que eu faço para herdar a vida eterna? E vemos que este homem, ele responde a resposta de Jesus, porque Jesus lhe responde com uma outra pergunta, e vemos que este homem, ele é um conhecedor da palavra de Deus. Ele é um homem que ele conhece a lei do Senhor, e por isso, então, ele responde com o primeiro e segundo mandamentos, falando a respeito do amor a Deus e também do amor ao próximo. Jesus, então, responde a esse homem: se você fizer isso, então, você viverá. Mas este homem prossegue na sua arguição, ele prossegue na sua pergunta, e mais uma vez ele vai a Cristo e pergunta: tá, mas quem é esse próximo? Quem é esta pessoa que eu posso chamar de próximo? Quem é essa pessoa que eu posso considerar como um próximo meu? Observamos então que Jesus vai se utilizar de uma história, vai se utilizar de um enredo, e Jesus era mestre nesse tipo de resposta, ele era mestre nesse tipo de ensino. Jesus ensinava através de parábolas, ensinava através de metáforas, em parábolas ou fora de parábolas, ensinava através de histórias, contava histórias. Então Jesus conta a história deste homem que, fazendo uma viagem, foi impedido de prosseguir por um bando de salteadores e ficou pelo caminho muito ferido. Ali passou um sacerdote, depois passou um levita, ou seja, homens da lei, homens do templo, homens que a priori deveriam ser homens que viriam a entender os mandamentos que o próprio intérprete já havia respondido a Jesus, mas foram homens que passaram ao largo deste homem ali ferido, mas um terceiro homem passou, um samaritano, historicamente rejeitado pelos judeus, e ele então é o homem que vai exatamente cumprir aquela ordenança do Senhor de amar a Deus, mas também amar ao próximo. E ele então ali atende aquele homem, ele
não age como agiram o sacerdote e o levita, com indiferença. Este homem, ele olha para aquele homem ferido e ele não resolve simplesmente passar e deixar, o problema dele, ele que tente se levantar e tente buscar alguém que cuide dele. Não, esse homem, ele se compadece, esse homem, ele sente compaixão por aquele homem ferido naquele lugar, e ele então atende aquele homem no sentido de limpar naquele primeiro momento as suas feridas, levá-lo para uma hospedaria para ele ser tratado ali naquela hospedaria, paga a despesa da hospedaria, diz ao dono da hospedaria que irá pagar toda a hospedagem daquele homem que ele nem conhecia, e voltará para ver como ele foi cuidado, como ele foi tratado, como ele então saiu, ou estaria prestes a sair daquele lugar já com os seus ferimentos cicatrizados. Portanto, meus irmãos, repetindo, tanto o sacerdote como o levita, homens do templo, homens que tinham a priori intimidade com o Senhor, conheciam a sua lei e deveriam, portanto, cumprir a lei do Senhor naquele momento, foram homens que foram indiferentes aos ferimentos, ao que aconteceu, aquele homem caído pelo caminho, caído pela estrada. A indiferença, meus irmãos, ela é uma das principais características da humanidade. Como nós somos seres indiferentes. Muitas situações nós agimos com indiferença. Por exemplo, no próprio texto bíblico, nós vamos ver várias histórias que demonstram para nós a indiferença de homens de Deus. Por exemplo, já lá no Gênesis, Adão foi indiferente quando Eva lhe ofereceu do fruto e ele comeu, esquecendo-se ou deixando de lado a ordem de Deus. Se ele não tivesse sido indiferente, ele teria arguido a sua mulher, ele não teria comido do fruto. Prosseguindo, nós vamos ver Abraão. Abraão, a mesma coisa, foi indiferente quando Sara, ou Sarai, naquele período ainda, ofereceu a sua serva Agar para que fosse ali, para que tivesse com ele, para que se deitasse na cama com ele, e ali então gerasse um filho segundo o costume pagão, costume de outros povos daquele período. O que dizer de Esaú? Esaú foi completamente indiferente ao seu direito de primogenitura, à sua bênção de primogenitura. Mas Jacó também foi indiferente. Se Esaú foi indiferente vendendo seu direito a Jacó, Jacó também foi indiferente quando diante do seu pai se fez passar pelo seu irmão, enganando, levando mágoa ao coração do seu irmão, mas também trazendo mágoa ao coração do seu próprio pai, de Isaque. O que dizer de Davi, que tratou a sua casa com tanta indiferença, a ponto de o resultado disso ser um filho querendo tirar a sua própria vida, ou um dos seus filhos estuprando a sua filha, estuprando a própria irmã. Vemos então, meus irmãos, ao longo da história da Bíblia, vários personagens que personificam de fato a indiferença. Vários momentos e contextos históricos, o que falar, por exemplo, dos reis de Israel. Todos os reis do Reino do Norte pecaram contra o Senhor. E por pecarem contra o Senhor, foram então atingidos, foram então alcançados pelo cativeiro assírio. O que falar dos últimos reis do Reino do Sul, do Reino de Judá, que também foi alcançado pelo cativeiro babilônico como um juízo de Deus por causa dos seus pecados, por causa da sua indiferença a Deus, servindo deuses pagãos e sendo indiferentes ao Deus de Israel, ao seu Deus. Quantos de nós, em circunstâncias das nossas vidas, já fomos indiferentes, meus irmãos? Quantos de nós, em alguns momentos, fomos indiferentes com irmãos, fomos indiferentes com parentes, fomos indiferentes com tantas pessoas, pessoas do trabalho, pessoas da rua? Quantas vezes passamos por mendigos, quantas vezes passamos por pessoas até
quem sabe, feridas e não estendemos a mão, não ajudamos, não socorremos? Muitas vezes, talvez você já tenha feito isso algumas vezes, eu já fiz certamente algumas vezes também, mas é certo, meus irmãos, que nós em algum aspecto, em algum momento, nós somos indiferentes. O vírus, não o coronavírus, mas o vírus da indiferença, ele nos alcança. Ele adere ao nosso coração e nos faz tomar atitudes com indiferença. Por exemplo, a igreja do primeiro século não era uma igreja indiferente. A igreja do primeiro século, aquela igreja de Atos, aquela igreja registrada ali no livro de Atos, ela foi uma igreja, meus irmãos, que cuidava de órfãos, cuidava de viúvas. Você vai ver o apóstolo Paulo, você vai ver o apóstolo Tiago, você vai ver o apóstolo João, falando de cuidado com órfãos, de cuidado com viúvas. Eles vendiam seus próprios bens para partilhar entre os mais necessitados na igreja. Eram pessoas preocupadas com seus irmãos, e toda essa preocupação, toda essa comunhão, todo esse amor que era reverberado naquela igreja, na igreja do primeiro século, ele fazia com que mais pessoas se aproximassem e se tornassem membros daquela igreja. Mais pessoas iam sendo acrescentadas àquela obra, porque as pessoas enxergavam o amor de Cristo naquela igreja. Porque as pessoas viam que aquela igreja não era uma igreja indiferente, indiferente aos mais fracos, indiferente aos mais necessitados, indiferente àqueles que estavam precisando de um estender de mãos, de um sorriso, de um abraço, de uma palavra, e também de dinheiro, e também de ser ajudada na sua situação econômica, na sua situação financeira. Quantas vezes, meus irmãos, ao longo da história da igreja, pestes vieram sobre a humanidade e pastores e irmãos estiveram de frente na batalha contra epidemias. Pastores e irmãos que até mesmo colocaram-se em risco de morte, cuidando de pessoas doentes, cuidando de pessoas que sofriam com essas pragas, peste bubônica, gripe espanhola. Você vai ver vários e vários relatos de pastores que cuidaram das suas ovelhas feridas, machucadas, adoentadas. Eles cuidaram, se esmeraram em estar ali ao lado daquela pessoa, para, se caso ela viesse a morrer, pelo menos ela tivesse uma última palavra de esperança e de vida. Quantas pessoas foram alcançadas pela palavra de Deus nesses momentos de crise no mundo, através de homens de Deus, através de mulheres de Deus, que se empenharam em estar perto, independente da circunstância. Quantos pastores se colocaram em risco em meio a guerras, não só pestes, não só epidemias, mas em meio a guerras. Na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, tem relatos de pastores. Bonhoeffer, por exemplo, que não se dobrou a Hitler e por isso foi morto por enforcamento. Tantos outros que deram testemunho da sua fé. Tantos outros que levaram aos campos de batalha uma Bíblia aberta com a palavra de Deus para ministrar sobre soldados. Tantos que foram contrários a governos autoritários, governos ditadores, e que por causa disso perderam as suas vidas. Nós vemos através da história, meus irmãos, homens e mulheres que não foram indiferentes ao que estava acontecendo ao seu redor. Homens e mulheres que lutaram o bom combate, guardaram a fé, a esperança e o amor. Homens e mulheres que estiveram na linha de frente, não se acovardaram, não se esconderam atrás das suas portas, mas lutaram com o amor de Cristo, lutaram com a fé, lutaram para levar a palavra de Deus aos moribundos, aos necessitados,
aos desafortunados. Mas hoje, meus irmãos, nós vemos uma igreja, não na sua maioria, evidentemente, mas nós vemos alguns pontos que podemos identificar de igrejas que pensam apenas em arrecadar milhões e milhões através dos seus programas de TV. E agora é a pergunta que eu faço. E agora, no meio dessa epidemia no Brasil, no meio da pandemia mundial, o que estas igrejas estão fazendo? Todos os recursos que elas angariaram durante todos esses anos, o seu povo agora está precisando. O seu povo que está ficando desempregado, que está nesse sistema de quarentena, sem poder trabalhar, alguns perdendo seus empregos, outros não tendo mais aquele valor diário trazido para a sua casa. O que está sendo feito? Ou estão agindo com indiferença? Tantas e tantas igrejas nesse momento, meus irmãos, ao invés de estarem orando, jejuando, buscando na palavra de Deus uma mensagem de paz para o seu povo, uma mensagem de conforto, uma mensagem de esperança, estão preocupadas com política, estão tratando de alinhamentos políticos, ao invés de estarem cuidando das suas ovelhas, ao invés de estarem tratando dos seus órfãos e viúvas. Meus irmãos, a indiferença traz pobreza espiritual. A indiferença nos leva a uma zona de conforto, onde nós não sentimos dor nenhuma. Isso para muitos é muito bom. Mas o amor, ele é prático, o amor não é teórico. Por isso que quando praticamos o amor, ele nos é doído. Olhe para este homem, olhe para este samaritano quando ele atende a este homem ferido no meio do caminho. Ele perde tempo porque ele provavelmente estava indo para algum outro lugar, fazer alguma outra coisa. Ele perde o seu tempo em parar. Ele cuida das feridas daquele homem. Ele era médico, ele era enfermeiro, ele era alguém da saúde, ele era um samaritano que estava passando por aquele lugar, uma pessoa como eu, como você, mas ele resolveu parar, ele resolveu tratar daquele homem, e ele não fez só isso, ele levou aquele homem para uma hospedaria, ele teve um custo. Custou ao bolso dele tratar daquele homem, custou ao tempo dele tratar daquele homem, custou alguma coisa. Para alguma coisa a mais para a vida dele, cuidar daquele homem. O amor não é teórico, o amor ele é prático, e o samaritano praticou o amor, ele provou que ele de fato seguia a lei de Deus e amou aquele homem como a ele mesmo. Se doou para aquele homem no trato da vida daquele homem. Aquele homem poderia ter morrido naquela estrada, mas ele encontrou o bom samaritano que cuidou da sua saúde, cuidou da sua vida. O samaritano, portanto, meus irmãos, ele doou do seu tempo, ele doou do seu serviço, ele doou do seu trabalho, ele doou do seu dinheiro, para que aquele homem fosse cuidado. Ele fez todo o necessário para que aquele homem não viesse a morrer. Se nós, meus irmãos, não estivermos dispostos a dar o que for necessário para fazer bem uns aos outros, o pecado está em nós. Se nós não fizermos o necessário para cuidarmos uns dos outros, meus irmãos, habita em nós o pecado da indiferença. Nosso maior exemplo, temos o samaritano como exemplo, mas o nosso maior exemplo é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele nos amou a tal ponto de doar a sua própria vida. Custou caríssimo ao Senhor cuidar das nossas feridas.
cuidar dos nossos pecados, cuidar do nosso coração. Custou um alto preço, impagável, ao nosso Senhor Jesus trazer vida, ressuscitar aqueles que estavam mortos, trazer esperança àqueles que já tinham perdido toda esperança vivendo neste mundo. O Senhor Jesus não foi indiferente à mulher samaritana. Ele não foi indiferente àquela mulher que tantos anos sofria com aquele fluxo de sangue. Jesus não foi indiferente a Bartimeu. Jesus não foi indiferente a Zaqueu. Jesus não foi indiferente a você. Ele não foi indiferente à sua vida. Ele não foi indiferente à sua história. Por que não seguirmos o conselho? Por que não seguirmos o exemplo, tanto do samaritano, mas também como o exemplo do nosso Senhor Jesus? Percebam, meus irmãos, Jesus estava assentado em seu trono e decidiu descer, nascer numa estrebaria, ter como primeiro leito um coxo de alimentar animais. Seus pais o apresentaram, o bebê mais caro do mundo, o bebê mais caro do universo, o bebê mais caro da história da humanidade, fazendo por ele uma oferta de pobre, um par de rolas e 2 pombinhos. Viveu, meus irmãos, uma vida simples, apresentou a nós a simplicidade do reino de Deus, mas foi assassinado, teve seu corpo pregado em uma cruz rústica, um objeto que não era uma joia, um instrumento de martírio e maldição, provavelmente feito com madeira de segunda mão. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Logos Criador do Universo, agonizou no madeiro feito por mãos humanas, com madeira de segunda mão, sofrendo sobre si maldição, porque ele não foi indiferente aos nossos pecados. Ele não foi indiferente às nossas vidas. Ele, que era imensamente rico, pois todo ouro, toda prata, toda pedra preciosa foi criada e pertence a Jesus. Ele se fez pobre, ele se humilhou, ele se colocou na condição de servo, nos ensinou a servir humildemente ao ponto de lavar os pés dos seus próprios discípulos. Ele que era rico se fez pobre, se fez humilde, se fez servo, por amor a nós. Ele não foi indiferente. Ele olhou para cada um de nós, meus irmãos, e se compadeceu de nós. Se compadeceu das nossas feridas, se compadeceu das nossas enfermidades, se compadeceu dos nossos corações amargurados, magoados, feridos, escravizados pelo pecado. Meus irmãos, Ele doou a sua carne, Ele doou a sua vida, nunca conhecendo o pecado, mas sendo feito maldito e pecador por nós, naquela cruz. Ferido pelas nossas pisaduras, morto por cada uma das nossas iniquidades. Foi sepultado num lugar doado por um homem rico, nem sepultura ele tinha para o seu corpo. Nasceu e morreu, e seu precioso corpo sempre repousou em lugares emprestados. No seu nascimento e na sua morte, seu corpo estava em lugares emprestados. Jesus, meus irmãos, portanto,
nunca foi indiferente a nós. Um dia nós estávamos como este homem que caiu nas mãos desses salteadores. Um dia estávamos na mão daquele que foi o salteador de nossas vidas, que foi o diabo, foi Satanás e toda a sua obra maligna. Um dia fomos escravizados por ele. Um dia fomos feitos servos de todo o mal que habita nele. Um dia, meus irmãos, andávamos nos caminhos dele, mas o bom samaritano Jesus nos socorreu, nos livrou das cadeias que nos prendiam ao diabo, nos livrou dos grilhões da morte, nos livrou, meus irmãos, nos livrou do inferno, do lago de fogo e enxofre, livrou a nossa vida da morte eterna, doando a sua própria vida, não sendo indiferente à nossa história. Limpou as nossas feridas, nos curou dos nossos pecados e pagou o preço, meus irmãos, pela nossa restauração. E hoje está preparando para nós uma hospedaria eterna, uma habitação eterna. Ele, o Senhor Jesus, a imagem do bom samaritano, ele não foi indiferente ao seu povo. Hoje mesmo, meu irmão, minha irmã, onde você estiver, pense em tudo isso que você ouviu. Há pessoas nesse momento que estão em solidão, estão em depressão, estão com amarguras na sua alma, estão atemorizadas por ter perdido seu emprego, por não poder angariar recursos para o sustento da sua família. Há pessoas nesse momento, meus irmãos, que precisam somente da sua ligação, da sua atenção, de ouvir a sua voz dizendo: paz seja contigo. Não seja indiferente a tudo que estamos vivendo. Acorda, levanta-te desse leito de distração, desse leito de televisão. Levanta-te, meu irmão, minha irmã, e cumpra o papel para o qual Cristo lhe destacou, para o qual Cristo lhe escolheu, para ser um missionário da sua obra, para ser a imagem e semelhança do Deus que nos criou e que não foi indiferente à nossa história. Esta é a palavra que eu tenho para vocês neste dia. E quero orar por sua vida, quero orar por sua família nesta hora. Senhor, rogamos a Ti, Pai, que o Teu Espírito incomode o nosso coração, para que não haja em nós qualquer sombra de indiferença, pois a indiferença, Senhor, ela impede muitas vezes a produção de frutos espirituais em nós. A indiferença impede, Senhor, o mover do Teu Espírito em nós. Ah, Senhor, nos ajude. Nos ajude a não sermos indiferentes. Existem irmãos neste momento que estão chorando em solidão, em depressão, em amargura, que precisa só de um telefonema, que precisa só de uma palavra de esperança, de conforto, de fé. Senhor, pedimos a Ti que o Teu Espírito nos conduza a ministrar a Tua palavra àqueles necessitados desta hora. Abençoe a família do meu irmão, da minha irmã. Livra-nos desta praga. Livra-nos, Senhor, dos resultados das decisões de governos. Até quando, Senhor? Fazemos a mesma pergunta do salmista: até quando? Até quando esperaremos
a tua resposta para toda esta desgraça que se abateu sobre nós. Levanta a tua igreja, Senhor. Sustenta o teu povo. Renova a fé, a esperança e o amor. E que esta história, que esta parábola do bom samaritano seja para nós um exemplo. Exemplo de vida em comunhão. Exemplo de amor ao próximo. Exemplo de amor ao Senhor. É a oração que eu faço. É o pedido que coloco diante de Ti. Assim faço em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, rica e abundantemente. Amém.